Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um Café Literário promovido pela Editora Moderna em comemoração aos seus 50 anos. E hoje a gente completa 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Graças a esse documento e aos compromissos dos Estados quanto aos princípios apontados pela Declaração, milhões de pessoas em todo o planeta tiveram sua dignidade elevada e podemos dizer que muito sofrimento humano foi impedido, além de termos avançado em alguns passos fundamentais na construção de um mundo mais justo. No entanto, sabemos que a declaração, embora ela represente uma grande conquista, há ainda um longo caminho a trilhar. Vivemos um momento de avanço do totalitarismo no mundo todo, milhares de refugiados deixam seus países de origem, principalmente porque têm a sua dignidade e a própria vida ameaçada, e as minorias continuam marginalizadas. Como manter vivos os princípios da declaração? Como nós, educadores, podemos contribuir para o debate sobre esse tema? Hoje a nossa conversa vai ser sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e essas são algumas das questões que nós vamos tratar no Café Literário. E para isso eu tenho aqui a Isabel Roth, que vai conversar com a gente. Tudo bom, Isabel? Olá, tudo bem? Isabel, eu vou te apresentar. Então, a Isabel ela é filha e curadora do acervo do Otávio Roth, artista plástico, fotógrafo e papeleiro, ativista dos direitos humanos e autor dos livros Declaração dos Direitos Humanos e Azul e Lindo, o Planeta Terra. Em 1978, Otávio criou e imprimiu estilogravuras que ilustram os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isabel inaugurou na semana passada a exposição Para Respirar Liberdade, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma parceria entre o Sesc São Paulo e o Instituto Vladimir Herzog, com apoio do acervo Otávio Roth. A mostra apresenta 3 obras do artista plástico que convidam a conhecer o conteúdo da declaração e a refletir sobre a importância do seu conteúdo para a humanidade. Está no Sesc? No Sesc Bom Retiro. Sesc Bom Retiro. A gente vai falar um pouco mais sobre a exposição durante a conversa. E quem está nos assistindo pode participar como nos outros cafés, fazendo comentários, perguntas sobre o tema. Eu estou aqui hoje com o telefone na mão, acessando aqui a transmissão ao vivo e vou observando os comentários de vocês e, na medida do possível, a gente vai incluindo também na nossa conversa. Bom, Isabel, queria começar perguntando para você que, assim, como eu disse desde o início, né, dessa conversa, a declaração hoje completa 70 anos. Eu vinha para cá, para a Moderna, e vim ouvindo no rádio, enfim, conversas na Rádio USP falando sobre a declaração, tem uma série de matérias e conteúdos em diferentes portais de notícia hoje, especialmente, comentando sobre isso. Na sua opinião, quais são as principais conquistas que derivam da assinatura desse documento e da luta para a implementação dos princípios que aparecem lá? Bom, eu acho que a declaração ela é uma grande conquista, ela foi uma grande conquista 70 anos atrás, porque ela foi um marco, né? Foi a primeira vez em que você teve um documento que unificou desejos de pessoas das mais variadas origens no sentido de garantir e promover uma cultura de paz que se estendesse de maneira uniforme por todas as partes do mundo, né? Assim, a declaração ela é uma resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial e é um chamamento para que a sociedade civil, para que os estados se comprometam com todos aqueles princípios que são a base para a garantia da dignidade humana. Então, eu acho que a declaração ela trouxe muitas conquistas assim, e efeitos que podem ser observados, desde influências diretas a, enfim, constituições nacionais de diversos países, e para além das constituições, legislações específicas, né, de garantias de direitos de minorias e, enfim, pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações variadas, mas também ela cria um padrão, assim, ela cria uma régua moral abaixo da qual a discussão já não é pertinente. Uhum. Assim, a gente trabalha a partir da declaração para discutir a maneira como as pessoas devem se relacionar, quais são os direitos e deveres de todos e essas obrigações mínimas para que a gente possa viver de maneira harmônica, né? Então eu acho que é isso. Assim, ela é um grande... assim, ela é um divisor de águas na história moderna. E não haveria como a gente pensar e imaginar a vida que a gente vive hoje sem ter esse marco que aconteceu há 70 anos. É curioso você trazer essa
afirmação, assim, né, da gente olhar para agora, para algumas conquistas que a gente tem hoje no mundo atual e que muitas pessoas não têm a noção do quanto esses direitos que foram conquistados ou que conquistados, mas ainda não exercidos plenamente, porque tem uma diferença entre o momento em que você conquista um direito e o exercício pleno dele, né? Mas a conquista já é um passo. Mas o quanto a gente já avançou na conquista de alguns direitos que há 70 anos atrás isso não estava nem em discussão, né? Então, quando chega um documento como esse, você usou o termo uma régua moral, né? Que são os princípios éticos básicos, fundamentais, que diferenciam a civilização da barbárie, né? Sim, acho que talvez possa... É um resumo bem simplista, mas é assim, olha, daqui quando a gente está nesse patamar, a gente está num patamar civilizatório. Daqui para baixo é barbárie, assim, né? Não é possível admitir para a condição humana. Sim. Mas a gente olha para a quantidade de direitos e conquistas e muitas pessoas não sabem o quanto isso deriva de um esforço, de uma luta, de diálogos, enfim, para que esse documento tivesse... para que eles tivessem a possibilidade de existir, né, há 70 anos atrás, e de continuar sendo válido mesmo depois de tanto tempo. Sim, com certeza. Os esforços daqueles que articularam e que garantiram a assinatura da declaração, com os seus 50, 51 signatários à época, e todos os países que vieram e se somaram à declaração nos anos subsequentes. Bom, o artigo 5º da Constituição Federal é totalmente inspirado na Declaração dos Direitos Humanos, né? Aliás, do artigo 5º ao 11º, você tem listados na nossa Constituição os direitos individuais, sociais e coletivos, que estão ali claramente bebendo da fonte da Declaração. E é isso, a Constituição também aqui é a base a base do jogo, a base das regras que pautam e que orientam a política e a sociedade brasileira, né? Então, de fato, é uma coisa que primeira, o piso sobre o qual a gente consegue construir e pensar a sociedade. E aí, assim, a gente, embora seja citado em inúmeros documentos, assim como a Constituição brasileira, você citou agora, né, fez referência a alguns artigos, poucas pessoas conhecem o conteúdo mesmo dos direitos, né? A ponto também de exercer pessoalmente, de dizer, não, isso daqui é o básico, como você disse assim, é a partir daqui que a gente estabelece o que a gente vai construir junto, né? Mas poucas pessoas conhecem isso. E o trabalho do seu pai, ele de certa maneira, ele procura dar visibilidade e eu coloquei entre aspas aqui, traduzir por meio da arte o conteúdo da declaração. De que maneira que a sociedade pode contribuir para que ela não seja apenas um texto citado, mas sim um documento cujo conteúdo seja vivido, exigido pelas pessoas de todo o mundo? Bom, eu acho que você citou o exemplo da obra gráfica do Otávio, né? Ele fez... Essa história é uma história curiosa, assim. Ele, como artista plástico, ele morou fora durante muitos anos, estudou artes gráficas em Londres, lá. Depois de Londres ele foi para a Noruega e lá ele teve contato pela primeira vez com o texto da declaração. E ele ficou muito impressionado que aquele texto tão rico, tão valioso para todos, era apresentado num documento de escritório, era uma letra pequenininha que ninguém conseguia ler direito, um formato muito burocrático. E ele se dispôs a fazer a ilustração dos artigos e desenvolveu uma tipografia própria para transcrever o texto desses artigos, que resultou num grande conjunto de estilogravuras, que é o que está exposto no Bom Retiro, justamente porque a intenção dele era despertar interesse, um interesse espontâneo de um público absolutamente plural, para o conteúdo, partindo do pressuposto que quando as pessoas se interessam, leem, absorvem, elas vão internalizando aquilo e podem depois comunicar e trazer aqueles princípios para o dia a dia delas. Entendendo os seus deveres e garantindo, né, lutando pelos direitos seus e de todas as pessoas que estão ao seu redor. O Otávio, enquanto artista, ele fez esse trabalho de transcrição e ilustração dos artigos da declaração em várias línguas e em várias técnicas. Então ele explorou estilogravura, aquarela, crayon, fez uma série de versões. A versão em inglês, que foi a primeira que ele produziu, está em exposição permanente nas sedes de Nova York, em Genebra, Viena e Nova York, desde a primeira vez que ele expôs em Nova York, que foi em 1981. Então também vira um pouco uma
referência para as pessoas que visitam as Nações Unidas e querem conhecer a declaração, têm acesso ao seu conteúdo através dessa obra gráfica. E ele e a Ruth, né, foram convidados juntos a escrever o livro da Declaração adaptado para crianças, e isso foi um passo além, porque eles, para além de trabalharem e de disseminarem o conteúdo integral para um público muito plural, eles também se voltaram para as crianças especificamente, com o texto da Ruth, que é maravilhoso, né? E foram muito felizes nessa união, porque os dois têm uma mesma preocupação em comunicar de uma maneira muito responsável um conteúdo sério, um conteúdo complexo, mas comunicar para a criança de uma maneira que ela absorve aquilo. E ela vai ter acesso àquele conteúdo e entender o que significa a Declaração de Direitos Humanos, qual que é a importância desse documento para o dia a dia dela e para as garantias de vida que ela tem, a escola, os amigos, a família, a casa, sem traumatizá-la. Então você consegue falar e garantir que ela cresça entendendo que aquilo, justamente assim, que aquilo é a base, que aquilo faz parte, que aquilo não é um peso, não diz respeito a um único grupo de pessoas ou não, é um conjunto de direitos de todos. Você citou aqui as estilogravuras do seu pai, você citou o livro, né, aqui da Declaração dos Direitos Humanos que a Ruth fez junto com o Otávio. Então, a gente citou aqui a gravura, né, você falou aquarela, então a arte e as artes gráficas, a literatura, eu me remeto agora à música do Caetano e do Gil, Haiti aqui, né, em que eles citam, enfim, uma série de direitos que faltam no Brasil numa canção protesto. Você acha que a arte é, então, um caminho para a gente trazer a discussão de um tema complexo como esse? Porque, pensando na leitura da declaração, o que os artigos apresentam em si não é nada muito complexo em termos de conteúdo. Ele é complexo em termos de implementação daquele que está ali. Né? Mas quando você diz que todas as pessoas são iguais, ou que elas têm direito à instrução, né? Que elas têm direito a uma vida digna, a ter assegurada a sua saúde, a estar protegida, aí tem os artigos que falam sobre a questão das crianças. Então, são coisas que você olha e fala, não, isso faz sentido. Mas a arte seria uma forma da gente... Com certeza. Porque, assim, se por um lado é isso, o conteúdo de cada um dos artigos é um conteúdo que é fácil de ser comunicado, muitas pessoas acabam se afastando do texto integral, né, enfim, da simples menção a direitos humanos, porque elas recebem uma primeira informação pelo negativo. Então, assim, ao invés de você falar, bom, o artigo 5º fala que ninguém deve ser submetido a tortura ou tratamento degradante ou cruel. Você precisa explicar o que é tortura. E você muitas vezes acaba recorrendo a imagens, a descrições, e muitas pessoas se sentem ofendidas ou se sentem agredidas por esse discurso, pela maneira de você comunicar. E muitas pessoas, inclusive, também acham que isso não é adequado para uma criança muito pequena. Porém, é importante que você informe e que você transmita esse conhecimento desde muito cedo, né? Então, assim, como que você faz para comunicar uma informação, um direito, explicando o que significa esse direito, sem justamente traumatizar, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o livro da Ruth e do Otávio é muito pertinente, porque é isso, eles falam desses direitos de uma maneira positiva, e eu acho que esse também é o papel das artes em geral, de buscar campos. É óbvio que existem muitos artistas que se usam de recursos para chocar com o intuito de gerar um impacto e esperando que isso gere uma transformação no espectador. Mas eu não acho que esse seja o caso do Otávio. No caso do Otávio, ele acredita numa outra linha, assim. A obra dele é muito lúdica, é muito colorida e é muito acolhedora. Então, acho que também por isso que é uma obra que foi assimilada pelas Nações Unidas e que é tão fácil de trabalhar com o público infanto-juvenil. Que é você entender que a arte
ela deve ser um ponto de encontro de pessoas das mais variadas origens. Ela não tem um preconceito. Não é uma pessoa de um perfil ou outro, não é de um partido ou outro, não é de uma crença ou outra. Todos podem ser tocados por uma obra, todos podem ficar inspirados por aquilo. Então, o espaço cultural, o espaço em que você cria, fomenta e apresenta a arte para o público, deve ser um espaço de acolhimento e de neutralidade, onde as pessoas conseguem se aproximar daquele tema, se sensibilizar e trocar suas experiências, suas impressões, para que a partir daí você consiga construir um diálogo que de fato seja produtivo, que seja virtuoso, né? E que você consiga, enfim, a partir daí pensar uma série de soluções e maneiras de solucionar os problemas que a gente tem no país e no mundo, né? E aí, pensando nisso, enfim, o primeiro artigo da Declaração diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Nós vivemos em um país de extremos, né? Extremamente desigual, seja no aspecto econômico, social, educacional, enfim, da saúde, enfim, nós somos uma nação que tem muitas diferenças. Segundo um estudo da Oxfam, divulgado em setembro do ano passado, 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos outros 95% no nosso país. E segundo o mesmo estudo, as mulheres só ganharão como os homens em 2047 e os negros como os brancos em 2089. Então, pensando no público que está nos assistindo, que é em sua maioria formado por professores, por educadores, como é que a escola pode trazer esses temas para o debate e de que maneira a educação pode ser um instrumento para a redução dessas desigualdades? Bom, eu acho que a educação é um instrumento para reduções de desigualdades, como é um instrumento, na verdade, é a base para a solução de todos os problemas que a gente tem, né? Porque passa pelo reconhecimento, né, para você sensibilizar a criança para a existência do outro, para as necessidades que o outro tem, independente de quão diferentes sejam, né? E por garantir enfim, que todos estejam trabalhando juntos de maneira positiva por um interesse comum, né? Por uma sociedade harmônica. Eu acho que nesse sentido, os professores e educadores têm um papel fundamental, que é justamente o de pensar as maneiras, assim, estarem constantemente buscando diferentes fontes, né? Acho que são várias as estratégias que você precisa conciliar no mesmo plano de ensino e sensibilização, para tocar aquela criança de todos os lados. Então é isso, para além das disciplinas que você tem em sala de aula e a possibilidade de você ter interdisciplinaridade, então história com literatura, ter sociologia e política com, enfim, geografia, ter essa confluência das disciplinas, eu acho que é isso, trazer referências de artes, de música, de teatro, de enfim, experiências sociais que estão acontecendo fora do espaço escolar são muito positivas, porque ajudam a reafirmar esse conteúdo, esses princípios para a criança e auxiliam ela a construírem, elas mesmas irem construindo ao longo do tempo um discurso que seja mais sólido, né? Porque está fundamentado em vários campos de conhecimento, em várias experiências que ela vai somando. E eu penso também que na rotina, né, de trabalho, de sala de aula, na dinâmica do grupo, também é muito importante criar condições para que esses direitos sejam garantidos. Parece um pouco absurdo dizer isso, mas em muitas escolas, sim, as meninas são tratadas de forma diferente dos meninos. Inclusive, em algumas escolas, elas têm criado recursos e se reunido para discutir por que algumas regras são válidas para as meninas e não são para os meninos, ou ainda no tratamento que é dado a alguns temas, a questão da diversidade de gênero, das preferências sexuais, enfim. Essas questões que a escola, especialmente quando está lidando com o ensino fundamental 2 e médio, elas estão à tona, né? Porque quando você lida com as crianças, essas questões já existem, mas elas correm numa outra dinâmica. E aí o educador também precisa estar preparado para lidar com essa diversidade que está dentro da sala de aula, né? Com certeza. Sim, e com certeza, e acho que é muito importante estar atento
para o que acontece no universo daquela criança. É isso, dentro da a sala de aula é um microcosmos, né? Mas é isso, as relações com as famílias, a relação com o bairro, a relação, né, a experiência que a criança tem, que a escola tem na cidade. Então também a gente tem uma série de escolas que estão em situações de extrema vulnerabilidade social. É importante também que isso seja trazido e que gere uma reflexão, né, que o professor traga e discuta isso, essa pertinência, a distribuição da malha urbana, quais são os direitos que estão sendo violados ali ou não, quais são as alternativas que você pode construir, e para além de reconhecer seus direitos, também fornecer as informações de como você luta por eles, né? De como que você pode agir de uma maneira ativa, junto, né, enfim, de maneiras, articulação com a sociedade civil, ou junto ao poder público, ou possibilidades de articulação das crianças na sala de aula para fazer alguma reivindicação para o bairro, ou para a própria escola, né? Eu acho que isso também é importante, incentivar o protagonismo, né, entre crianças e adolescentes. Aí você citou uma coisa em relação à família. Eu tive a possibilidade de participar de um evento numa prefeitura e até trouxe isso também para os professores. Que a gente conversa muito, eu trabalhei muito tempo em escola, já estou fora da sala de aula há um tempo, mas era uma queixa comum a questão da participação dos pais, do envolvimento com a escola. E aí se a gente for olhar para a realidade das famílias que deixam as crianças nas escolas, muitas vezes o horário de trabalho, para a mãe estar no trabalho às 8, ela tem que ter saído do lugar de trabalho dela, da casa dela às 5, né? Ela vai chegar, alguém vai levar o filho dela na escola, alguém vai buscar essa criança na escola e não vai ser ela. Então, ela não vai na reunião, ela não vai à reunião porque o horário da reunião às vezes é um horário que ela não pode ir, né? Então, ou como é que a gente cria condições também no entorno, né? Porque é comum a gente também depositar uma responsabilidade na escola, no trabalho do professor, que ele sozinho não vai conseguir, né? Porque a escola, ela, se você citou aí, ela é um microcosmo, né? Ela faz parte de uma rede que é o bairro, que é a comunidade, que são os pais, que são as empresas onde os pais trabalham, enfim, né? Então, o pai, qual é a empresa em que o pai diz, olha, hoje tem reunião de pais na minha escola, eu vou sair mais cedo porque eu tenho que ir à reunião. E que o chefe diz assim, não, tudo bem, pode ir, vai lá que é importante. É muito raro isso. Não estou dizendo que não acontece, mas é raro, né? Ou, eu preciso ajudar, enfim, meu filho, às vezes a mãe para tirar uma licença porque a criança está doente, já é difícil para ela acompanhar e ficar com a criança em casa e sair do trabalho, enfim. Eu estou trazendo alguns contextos quando a gente fala dessa garantia dos direitos, né? Que eles, no princípio, eles estão ali, mas existem uma série de pequenas coisas que sustentam, que possibilitam que esse direito seja garantido, que elas estão antes até do direito, né? Pensando num país como o nosso. Hoje, vindo para cá, como eu disse, eu estava ouvindo um programa de rádio que, assim, em 2017, 60 mil pessoas morreram assassinadas no Brasil. Né? E essas pessoas, enfim, a gente vive num país que você olha esse número, peraí, mas a gente está em guerra, né? Então, como é que pode um número tão grande de pessoas terem as suas vidas, né, enfim, retiradas por N motivos, e são vidas, né? Eu queria trazer alguns comentários só aqui para não perder, que eu estou vendo aqui. Enfim, o Rudinei diz assim, vocês não acham que deveria ter mais feedback sobre a Declaração dos Direitos Humanos para o Brasil se conscientizar com isso? Assim, tem até a ver, Sidney, com o que eu vou perguntar aqui um pouquinho mais para frente, que tem relação com a ideia da gente, como é que a gente, eu já fiz até essa pergunta para a Isabel, enfim, como é que a gente faz com que as pessoas exerçam esse direito, né? Mas de uns tempos para cá, a questão, que é um princípio básico, ficou meio atrelada a um determinado posicionamento político, como se a questão dos direitos humanos ela fosse só para quem é de um determinado, né, de uma determinada orientação política. Então isso aí é coisa de quem é de esquerda, de quem é comunista, e é isso que eu queria até trazer aqui numa pergunta, né? Que nos últimos anos a polarização das opiniões políticas em nosso país, ela tem contribuído para que alguns preconceitos, né, eu vou colocar bem preconceito mesmo, algumas ideias de senso comum elas sejam tomadas como verdade. Aliás, a gente vive na era da pós-verdade, né? Você diz o que você quiser e estabelece isso como sendo a única verdade possível. Então, muitas pessoas passaram a associar a questão dos direitos humanos a um posicionamento político de esquerda e comunista, né, ou comunista. Então, enfim, quando a pessoa cita uma situação de violência com uma minoria, diz, então vai para Cuba, ou então vai para Venezuela, né?
como se, quer direitos humanos, lá vem o pessoal, tem até um termo, a galera dos direitos humanos, cuidado que se a galera dos direitos humanos vier, eles vão achar que vão pegar no seu pé, enfim, como se fosse uma turma que vem estragar o jogo, acabar com a brincadeira, né? Então, o texto da declaração sinaliza que a própria história nos mostra que o desprezo e o desrespeito por esses princípios básicos resultaram em atos de barbárie, né, que ultrajaram a consciência da humanidade. Uma prova disso é que a declaração ela surgiu depois, no pós-guerra, né, quando a gente viveu talvez um dos contextos mais atrozes. Eu não gosto de dizer talvez um dos mais atrozes, porque depois disso muitas outras coisas também terríveis vieram, né, que essa está mais registrada na memória da gente. Mas, enfim, quem vive em país subdesenvolvido, em quantas populações da África também sofreram situações tão parecidas ou piores, né? Mas a gente conhece mais o extermínio dos judeus na Segunda Guerra. E eu não estou minimizando uma coisa nem outra, estou dizendo só que assim, a história mostra que isso ainda continua com N populações. E aí, em tempos de escola sem partido, né, que vem aí como uma questão do próximo governo, como é que a gente pode abordar os direitos humanos em sala de aula? Como é que o professor pode fazer dessa discussão algo que faça parte da pauta, do conteúdo dele, sem atrelar isso a um determinado posicionamento político não, mas partidário, porque existe uma diferença também, isso aí que as pessoas confundem, posicionamento político e posicionamento partidário. Né? Bom, eu acho que o primeiro passo é ter acesso àquele texto integral e fazer uma leitura livre de qualquer filtro, qualquer preconceito, assim, serenamente ler aquele texto e tentar mapear o que ali vai contra um ou outro grupo, Sim. Né, assim, existe, como você falou, né, existe o termo direitos humanos, é isso, ele tem sido tratado ultimamente, não é só aqui, né, uma coisa que a gente vê em vários países em que a polarização tá se acirrando cada vez mais, né? Tem ânimos exaltados de ambos os lados, pipocando em vários países. Europa, Estados Unidos, vários países da América Latina. Mas aqui no Brasil também. Tem esses discursos, né? Tem uma ala, um pessoal mais de direita que fala direitos humanos é coisa de comunista, direitos humanos é direito de bandido, né? Mas isso é uma deturpação do sentido e, na verdade, é uma mutilação do que está na declaração. A declaração fala dos direitos de todas as pessoas, de todas as origens, de todas as idades, e fala, inclusive, de todos os direitos. Ela é isso, assim, o que a gente comentou lá no começo. Ela estabelece as condições mínimas para a garantia da dignidade humana. E isso passa por muitos dos interesses, muitas das pautas que tradicionalmente estão ligadas a um pensamento liberal, que, enfim, se associa talvez mais ao pessoal da direita. Então, assim, direito à propriedade é um direito humano também, né? Direito à propriedade intelectual é um direito humano também. Então, assim, do que a gente está falando exatamente? Por que essa declaração está falando só de minorias? Essa associação, ela surge, no meu entendimento, a partir do momento que você tem grupos que lutam pela garantia de direitos a grupos em situação de grande vulnerabilidade que têm esses direitos sistematicamente violados. Então, são pessoas que estão lutando para garantir aqueles direitos que a classe média ou que a elite já tem garantidos. Porque não são questões para elas, e que bom que não é. Assim, que bom que a gente tem uma parcela grande da população que não tem problema de saneamento básico, mas muitas outras pessoas têm. Tem muitas pessoas que não têm problema em escola, tem um recurso para pagar uma escola particular para o filho, que ótimo, mas tem muitas que não têm, e que também não têm boas escolas no entorno, e que, enfim, tem uma série de dificuldades para matrícula, mães que não conseguem matricular os filhos na creche, dificuldade para conseguir trabalho, tem, assim, uma série. Então, assim, não é que esses ativistas estão lutando só por algumas pessoas, eles estão lutando para garantir que aqueles direitos que estão suprimidos sejam garantidos para você, no mínimo, colocar todo mundo no mesmo patamar. E, a partir daí, a defesa é igual para todos. Né? Então, eu acho que esse é o raciocínio e a desmistificação que a gente precisa ter da declaração,
para entender que ela não é um mérito da esquerda, ela não é um instrumento de uma ala, política partidária. Ela não diz respeito, ela não deveria ser um documento defendido só por uma pequena parcela da população, ou enfim, por qualquer parcela que seja. Deveria ser um documento explorado e apropriado por todos. Porque justamente ela está falando das condições humanas e todos nós somos humanos, né? Assim, não tem muito mistério. Acho que a tua fala me faz lembrar um pouco que tem um certo desconhecimento e eu não vou generalizar, mas de algumas pessoas em relação à própria realidade do país. Estou pensando só no recorte Brasil, fora Sim. do mundo, né? Pensar num recorte mais universal, mas olhando para o nosso país. É comum ouvir alguns discursos falando sobre realidades que a pessoa nunca viu, porque ela nunca foi, mas ela tem uma opinião formada porque alguém disse para ela que é assim. Então em determinado lugar as pessoas não trabalham, é por isso que elas têm essa condição, ou ainda, você está defendendo um direito de pessoas que não querem nada, ou que são vagabundas, ou que não querem trabalhar, ou as mulheres estão querendo coisas que não fazem muito sentido, agora estão querendo direitos, coisas que até então não eram importantes, então por que agora estão se colocando Naquele tempo não era assim. Naquele tempo não era assim, estávamos bem agora, e agora veio o pessoal mexer, né? Estava muito bom como estava antes. A questão era, estava bom para quem, né? Quando você coloca... A gente tem uma minoria no nosso país, e eu não estou falando nem desses 5%, porque aqui já é outra realidade, mas a gente tem uma minoria que tem uns direitos mais ou menos assegurados. Mas se a gente pensar como país, nenhum brasileiro tem todos os direitos humanos garantidos. Claro. A gente está submetido a situações de extrema violência, desigualdade social, que é impossível, no contexto que a gente vive hoje, ter esses direitos garantidos. Então, deveria ser uma questão para todos, né? Para além da questão partidária, mas com um posicionamento de assim, enquanto a gente não tiver isso básico, quando você trouxe na tua fala, e eu vou reiterar, porque já falei uma vez, mas acho importante trazer isso de novo, reafirmar, que é um platô, assim, é como se fosse, você está construindo um prédio, qual é a fundação que nós vamos fazer? Se não tiver isso básico, nada que a gente coloque em cima se sustenta. Sim. Né? Porque enfim, já tem N estudos provando que quanto maior a desigualdade econômica, social, maior o índice de violência. Então, não existe mágica. Enquanto você não garantir condições básicas, né, de igualdade para todos os cidadãos, as pessoas já começam em lugares muito diferentes. E, às vezes, é difícil pensar nisso. Então, quando você trouxe da questão dos direitos das minorias, né, trazendo mais uma questão que me pertence mais para falar por mim, em relação aos direitos das mulheres. Você viver num país onde as mulheres não se sentem seguras para sair de casa à noite, e parece que isso é uma coisa, é assim mesmo, não é para você se sentir segura porque à noite é perigoso, se você for mulher é pior ainda, né? Ou como eu vim ouvindo no programa de rádio, que é a USP, que é uma das maiores universidades do país, e talvez uma também já foi, hoje um pouco menos, mas uma das mais reconhecidas do mundo, as estudantes universitárias lutam pela garantia de não sofrerem violência no campus. Parece uma coisa... É surreal você ouvir isso. Então, esse platô básico, ele é um lugar onde a gente deveria, assim como quem vai comprar uma casa ou construir uma casa ou um prédio, se o pedreiro disser, olha, o mestre de obra disser, nós vamos fazer sem fundação. Você vai dizer, não vou, como é que eu vou construir uma casa sem esse alicerce? Acho que a questão dos direitos tem um pouco relação com isso, né? Não dá para construir um pacto, nem um projeto de país ou de sociedade, de comunidade, de bairro, de família, sem esse básico. E assim, esse básico, ele é formado por um conhecimento comum que precisa chegar a todas Sim. as pessoas, né? Então, assim, algo que deveria vir, uma informação, é um ensino que deveria ser pensado pelo Estado, né? Assim, de entendimento de princípios e valores e aula de, sei lá, cidadania. É algo que deveria estar sendo... Tem uma série de informações que deveriam ser fornecidas pelo Estado, que deveriam ser asseguradas pelas escolas, que deveriam ser oferecidas pelas instituições de ensino, centros culturais, uma série de órgãos, né, que estão presentes na nossa sociedade. De informar e de formar a população, e que muitas vezes não são transmitidos. Então, eu acho que nesse momento, parte também de cada um ir atrás de certas informações
e buscar entender da onde que vem a motivação de certos grupos que você eventualmente possa criticar. Então, justamente, assim, só voltando para essa história, direitos humanos é direito de preso. Bom, da onde que vem isso? São daqueles ativistas que defendem direitos mínimos de dignidade humana para a população carcerária. Por que eles estão defendendo isso? Porque a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, que vive em condições absolutamente desumanas e degradantes. E por que isso é um problema? Para além da questão, né, de uma questão de sensibilidade, de solidariedade para com o outro, e ninguém deve desejar que ninguém sofra, né, que ninguém esteja vivendo em condições absurdas, para além disso, isso não está previsto na Constituição. Tipo, na nossa Constituição, a pessoa que comete um delito, que comete um crime, ela vai ser presa, e com isso ela perde o direito de livre circulação. A prisão não está associada a uma perda de outros direitos, de direito à comida, de direito à higiene pessoal, de direito a se relacionar com outras pessoas. Então, assim, isso não está previsto. A gente não, isso é tortura. Você não pode submeter um preso dentro de um sistema legítimo do Estado a situações que não estão previstas no nosso sistema jurídico, né? No nosso sistema penal. Então, eu acho que passa um pouco por aí também. É simplesmente uma questão de elucidar quais são os termos, quais são as regras do jogo que a gente vive. E se a gente reclama tanto, né, de tantas quebras das regras do jogo e o que tem estado mais em voga, toda a frustração que uma parcela enorme da população brasileira tem em relação à classe política, que vem desses escândalos sucessivos de corrupção, a gente está exigindo o quê? Que eles joguem pelas regras do jogo. E, bom, quais são essas regras? A gente precisa saber todas, né? A gente precisa entender como que funciona o país e como ele deveria funcionar, e respeitar a nossa Constituição. E se tem se tem um embate que está surgindo, ouve o outro lado, entende de onde está vindo essa discrepância. E, bom, a partir dessas regras, a partir desse conjunto de normas que foram pensadas por juristas, por sociólogos, por pensadores estadistas, a partir disso, qual que é o caminho que a gente deve se orientar para reharmonizar, né? Não sei se existe essa palavra, mas assim, harmonizar de novo a sociedade. E firmar um novo pacto, né? Quando você diz que porque são regras que devem valer para todos, né? Porque essa é uma questão também. Então, às vezes, existe um discurso de que aquela regra ela deve ser cumprida até o momento em que ela não fere meu interesse pessoal. Então, se ela fere meu interesse pessoal, eu dou um jeito de resolver isso, né? Que é o famoso jeitinho brasileiro, né? O quanto eu vejo esse momento que a gente está vivendo como um país, um momento de uma grande crise de valores, crise moral, enfim, mas também a possibilidade de uma grande transformação, de olhar para o que a gente vê e dizer, isso a gente não quer. Se isso a gente não quer, o que é que a gente quer? Né? E fazer o que a gente quer vai dar trabalho, né? Porque isso que a gente não quer já vem sendo feito há muito tempo, existe todo um sistema que se alimenta disso, e não é um sistema só que está em Brasília, porque se fosse lá era bem fácil, né? Mas é um sistema que está no nosso cotidiano, né? De exercício mesmo da cidadania, que a gente precisa aprender a fazer, né? Claro. Você citou enfim, a escola como esse espaço, né? Essa ideia de ler o texto, que é uma coisa muito importante, né? Eu vou fazer gente, leiam as coisas, leiam e tirem suas próprias conclusões. É um tal de compartilhar sem ler, ou então de fazer opiniões, formar opiniões baseadas em opiniões de outras pessoas. Assim, se você tem condições de ler e de conversar e de ouvir diferentes opiniões, por que você não pode ter um leque? Né? O texto da declaração está disponível na internet. Se procurar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai encontrar o texto na íntegra. Leia e tire suas próprias conclusões. Isso que você trouxe, né, o professor especialmente, que é, sim, um influenciador, alguém que deveria ter algum repertório, né, para poder compartilhar, ele precisa estar apropriado disso. E eu queria trazer um pouco da exposição que eu citei no começo, porque a gente conversou um pouquinho antes aqui do café, e para você contar de algumas ações, de algumas atividades, porque a exposição ela é resultado de um processo, de um trabalho que foi feito
né, para resultar no que está lá no Sesc Bom Retiro e que continua sendo feito trabalho, né, que parou só, né? Para você contar um pouco, porque eu acho que parte da metodologia que você usou como curadora, né, para essa exposição, ela pode ser bem interessante para os professores fazerem algo parecido com os alunos em relação a esse tema e também em relação a outros temas, né, dos direitos. Com certeza. Bom, a exposição se chama Para Respirar Liberdade, é uma homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ela é fruto de uma parceria, ela é uma realização do SESC São Paulo, junto ao Instituto Vladimir Herzog, com o apoio do Acervo Otávio Roth. E ela é uma exposição que soma três conjuntos de obras do Otávio, de momentos bastante diferentes, técnicas variadas, e o que elas têm em comum é justamente a construção de um ambiente acolhedor para o visitante, para que ele se sinta convidado, estimulado e respeitado a conhecer o conteúdo da Declaração dos Direitos Humanos e a pensar, primeiro, em como colaborar para a disseminação, para a promoção de uma cultura de paz, e segundo, para fazer ele se sensibilizar para a importância de uma coexistência pacífica. Então, assim, a gente tem essas 30 xilogravuras originais do Otávio, com o texto integral da declaração. Ele chegou a um resultado gráfico muito interessante, porque ele desenvolveu uma tipografia própria para transcrever o texto e facilitar a leitura, e ele sintetizou cada um dos 30 artigos em imagens, que são imagens são simples, são delicadas, são até bastante lúdicas, e que isso, assim, facilitam a compreensão, principalmente para crianças, para adolescentes, para pessoas que talvez numa primeira lida não consigam entender a complexidade do que aquele artigo está tratando. Então isso é uma sequência é uma obra gráfica, ela é muito explícita, né? Mas a gente tem uma outra obra que faz parte dessa exposição e que daí foi um trabalho lindo que a gente retomou, que se chama Árvore. A Árvore é uma instalação itinerante de arte participativa que o Otávio idealizou em 1990, na Escola da ONU em Nova York. Lá ele começou convidando as crianças que estudavam na Escola da ONU a fazerem desenhos de sonhos, de desejo que elas tinham, em folhinhas de papel adesivas. E ele foi colando essas folhinhas de papel em placas de acetato e foi construindo uma grande árvore. É uma árvore que é formada por esses desejos, por esses sonhos de crianças das mais variadas origens. E a ideia dele era trabalhar ao longo de 10 anos essa ideia, né, essa instalação, mobilizar 1 milhão de crianças, e na virada do milênio ele iria usar essa obra para encapar o edifício sede da ONU de Nova York. Só que ele acabou falecendo em 93, ele esteve à frente do projeto só por 3 anos. Nesse período, ele trabalhou diretamente com 65 mil crianças de 70 países diferentes. O projeto foi interrompido, né? E a gente retomou esse projeto meio como uma das principais iniciativas do Acervo Otávio Roth, que é uma organização que foi formalizada há 1 ano, agora em novembro. E para a exposição, a gente fez uma parceria, o Instituto Vladimir Herzog fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com algumas escolas particulares da cidade de São Paulo, para a gente trabalhar com crianças da rede pública na produção de novas folhinhas. E a ideia é que a criança ela não pinte uma folhinha, não é uma atividade mecânica, a ideia não é ela pegar a folhinha, pintar a folhinha e entregar para a gente. A ideia é que a folhinha ela é desenhada para simbolicamente marcar um processo de sensibilização daquela criança para a temática dos direitos humanos e da sustentabilidade. Então, assim, a gente esteve em contato com vários professores, coordenadores, contando para eles um pouco qual que era a proposta do Otávio, falando, né, desse nosso desejo de homenagear a Declaração dos Direitos Humanos, convidando eles a construírem essa obra colaborativamente com a gente. Então, assim, é uma obra visualmente está registrado ali a participação da criança, porque cada folhinha representa uma criança. Sim. Mas
além da copa, tem as raízes, né? Tem a base do projeto. E a base são os professores. Então, assim, são os professores, os educadores que nos ajudam a capilarizar essa obra e trazem as suas reflexões, as suas experiências pessoais também para esse projeto. Então, assim, a gente fala, bom, estamos falando sobre os direitos humanos. É importante que as crianças de todas as idades saibam o que é a declaração, qual o contexto histórico em que ela foi criada, quais os seus efeitos, quais os desafios que a gente ainda vive hoje. Mas, para além disso, é uma escolha do professor qual é o artigo que comunica mais a ele, qual é o artigo com o qual ele quer trabalhar mais fortemente. Então, se para ele o importante é falar de coexistência pacífica e direito do refugiado, ele pode fazer isso. Se ele quer falar de direito na infância, ele pode fazer isso. Se é direito à escola, se é direito à moradia. Então, assim, você acaba afinando, né, e adaptando a atividade para o contexto que aquelas crianças e que aquele educador vivem. Então, é uma maneira de você garantir que, de fato, é uma obra que toca, né? E para além do tema que você trabalha, a ideia é que as crianças e os professores se sintam parte do projeto, porque se sintam autores. O Otávio compartilhava a autoria da obra. Então, as crianças são crianças artistas, que estão ajudando a produzir uma instalação itinerante de arte participativa que vai seguir viajando. Porque, assim, agora que a gente relançou o projeto, a gente optou por não estipular um novo prazo para ela acabar. Tem algo que é muito bonito no trabalho que não tinha sido inicialmente idealizado pelo Otávio. Como a ideia dele é que o projeto durasse apenas 10 anos, ele entendia a árvore como a materialização de um ponto de encontro de crianças de diferentes regiões do mundo, né? Ele trabalhou com crianças de 70 países. Mas agora, a árvore vai fazer 30 anos em 2020. E o projeto é relançado. Então, assim, tem crianças que participaram do projeto e que hoje são pais. E os seus filhos participam do projeto. Então, ela também virou um ponto de encontro geracional. Tem uma fala muito bonita, a Ruth deu um depoimento lindíssimo sobre a árvore para o acervo, em que ela fala isso. Ela fala assim, a árvore é das crianças, mas as crianças crescem. Então, a árvore, na verdade, é de todos. Mas você tem o registro da participação daquele indivíduo em um momento, e assim, sem romantismo, não acho que as crianças não tenham preconceitos, ou não tenham... Elas, claramente, é uma criança, é um indivíduo que também é condicionado pelo meio em que está. Mas você tem uma maneira positiva de ver o mundo, você tem uma leveza que dá muita esperança pra gente. Então é uma obra que, assim, é muito impactante, para além da dimensão, né? Porque, assim, a obra, quando o Otávio faleceu, até aquele momento, a obra já tinha 400 metros quadrados. É uma obra enorme. E agora, para o Sesc Bom Retiro, é a primeira vez que a gente fez uma montagem tridimensional, né? Foi um projeto do Pedro Mendes da Rocha, especialmente para essa unidade do Sesc, e a gente produziu mais 280 metros quadrados lineares de obra, mas ela está tridimensional no espaço, então é uma coisa super impactante, e é muito bonito. Você vê a criança, participa da atividade em sala de aula, tem uma sensibilização para a temática dos direitos humanos, ela sabe da celebração dos 70 anos da Declaração, e aí ela vai para a exposição e ela fala, eu participei dessa obra, eu tenho um trabalho que está exposto numa exposição. Então também tem uma coisa da criança ir se apropriando e pensando nesses valores e pensando e se interessando mais pelo universo da arte. Agora, eu fiquei com uma dúvida você falando, dentro da exposição, agora tem lá a instalação da árvore. As crianças que vão visitar, ou existe algum tipo de oficina em que elas participam, a obra vai continuar sendo construída ou ela está finalizada, né? Ela não está finalizada, ela continua a crescer e continua a viajar. A nossa ideia é que até 2020 ela viaje pelas 5 regiões do Brasil, mobilizando crianças e engajando elas, chamando elas para colaborar na confecção de novas folhinhas. E em 2020, quando ela faz 30 anos, a gente inicia uma itinerância internacional. Então a gente começa a levar ela para outros países. Isso também é uma ideia da árvore. As crianças, elas não podem escrever nada, elas só podem desenhar. Porque o desenho é uma linguagem universal, né? Então a ideia é que você tenha uma árvore que comunica
a pessoas do mundo inteiro. Quem visita a exposição, o SESC permite agendamentos de turmas, e as crianças que ainda não participaram do projeto visitam a exposição e podem pintar sua folhinha também. Bacana. Eu estou pensando aqui nessa ideia que você colocou, né, das crianças serem autoras também desse espaço, desse projeto, do professor escolher um direito. E tem uma questão que vem se colocando muito forte no nosso país, e aí é uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, que é a questão dos refugiados. O município de São Paulo, a rede, você colocou que as crianças são da prefeitura, né? Ela recebe crianças refugiadas de N países, a gente está falando de São Paulo, mas o Brasil. Então, segundo os dados da ONU, a gente tem 68 milhões de pessoas hoje se deslocando, né? E uma parte grande delas, elas estão se deslocando para deixar os países, né? E o que a maior parte dessas populações de refugiados, elas estão nos países subdesenvolvidos, não na Europa, né? Curioso, porque quando os refugiados sírios começam a chegar na Europa, a questão dos refugiados vira um tema, mas eles estão nos países subdesenvolvidos já há bastante tempo. Sim. Pensando nisso, na exposição que você montou, que você está montando, mas também montou já, né? Mas que vai continuar montando aí por um tempo, mas também no trabalho, como é que a gente pode, e aí estou falando, é a tua opinião mesmo, como sociedade, acolher essa população? Porque a gente é um país que as suas próprias questões, e esse é um discurso muito comum quando a gente fala da questão dos refugiados. Não tem nem o básico, não está garantido nem para os brasileiros, agora vem os venezuelanos, vem os haitianos, enfim, vem chegando as populações para cá e a gente não tem nem para o nosso povo. Sim. Né? Bom, é assim, uma resposta muito pessoal, porque diz respeito à minha história. 3 dos meus avós eram refugiados. Sim. Vieram para o Brasil na condição de refugiados, perseguidos por religião, política. Então, e isso para mim é uma coisa muito explícita, como o Brasil é um país formado por migrantes, das mais variadas origens. Eu acho que não existe uma... isso, eu acho que para além de uma argumentação racional, acho que existe uma necessidade das pessoas despertarem e de fato enxergarem o outro e se solidarizarem com o igual, né? Como você falou, né, assim, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado no mundo hoje. A maior parte delas não estão na Europa, a maior parte delas nem saíram de suas próprias fronteiras. Né, assim, não são os refugiados, são as pessoas que se deslocam pelo próprio território, tentando fugir e se deslocando o tanto que conseguem, né? Porque tem recursos escassos, porque tem condições geográficas difíceis, etc. Então, eu acho que primeiro, entender que a esmagadora maioria dessas pessoas não tem alternativa. Elas não estão se deslocando e chegando, se aproximando do teu espaço porque elas querem. É porque elas não têm opção. E todos nós estamos sujeitos a isso. Porque o equilíbrio da sociedade é muito frágil. Né? Assim, a gente comemorou agora em outubro os 30 anos da Constituição Federal. Nós somos um país que tem uma democracia novíssima. A gente só tem uma democracia só 30 anos de democracia. É muito frágil, a história é muito recente. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Se você não se sensibiliza pelo simples fato de reconhecer que o outro é uma... É uma pessoa que tem medos, que tem necessidades e dores, etc., se veja no outro. Sabe? E entenda que todos nós estamos sujeitos a isso e que assim, a maneira de você garantir as compensações e garantir que exista um acolhimento eventualmente para você no futuro é acolher hoje, é ser solidário hoje, né? Você tem que construir uma grande rede do bem, uma grande rede de solidariedade. Mas para além disso, eu acho que tem aí um argumento que é racional mesmo, que é a diversidade cultural é extremamente benéfica para a sociedade, porque você traz olhares e maneiras diferentes para solucionar e pensar a maneira como a gente se relaciona e os nossos próprios problemas sociais, então assim, sociais, políticos, econômicos.
Assim, você vai juntando pessoas que têm backgrounds completamente diferentes, que trazem suas experiências, suas culturas, suas religiões, e que tudo isso pode se somando para construir uma sociedade que seja mais tolerante, que seja mais rica culturalmente, que seja mais responsável e madura. Eu acho que ajuda na construção de uma sociedade mais madura. É isso. Isabel, acho que a gente está no nosso tempo aqui, outras, enfim, a Cleonice escreveu assim, que falas importantes, sou educadora, estou ouvindo com muita atenção. Obrigada, Cleonice. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, dizer que essa transmissão vai ficar aí na página da Moderna, ela pode ser assistida depois. Divulguem o conteúdo, acho que é muito importante a gente se informar sobre o tema. Marquem aí os professores da sua escola, esse é um horário que muito professor está em sala de aula, então quem está assistindo ou quem vai ver depois, coloca o colega aí, estabeleça uma conversa, aproveitem as redes sociais para conversar sobre o tema, para comentar, enfim, sobre como vocês tratam disso na escola. Que não seja só na data comemorativa, né? Porque às vezes as questões tão importantes na escola, elas ficam sempre atreladas a uma efeméride, então porque é uma data, vou falar disso, mas se não passou a data, né, é uma questão que fica muito marcada para ser discutida num tempo, quando são questões que deveriam estar na pauta o tempo inteiro, né? Sim. Isabel, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. E na quarta-feira a gente tem o último café literário do ano, às 10 horas. Eu vou conversar com Pedro Bandeira e a gente vai falar sobre Monteiro Lobato, como abordar Monteiro Lobato hoje com as crianças dos tempos atuais. Espero por vocês às 10 horas aqui na fanpage da Moderna.